Bom, então primeiro obrigado, Bianca e Frank, por vocês me atenderem aqui para a gente discutir um pouco esse assunto. Como vocês sabem, ontem eu publiquei a respeito de uma, digamos, suposta proibição dos testes em animais para produtos cosméticos aqui no Brasil, e eu sei que vocês dois são cientistas que estão debruçados sobre esse tema, que pesquisam bastante a respeito, então eu literalmente pedi ajuda dos universitários aqui, porque eu confesso que eu não consegui entender perfeitamente o que está naquele documento. Então, eu tô com um documento aqui, então a gente vai lendo a respeito aqui e literalmente vocês me ajudam a entender, porque o que eu tô vendo é que muita gente está comemorando como se de fato nenhum animal mais fosse receber, né, enfim, fosse usado para testes aqui no Brasil para esse tipo de produto, cosméticos, perfume e tal. No entanto, existem brechas, e eu já conversei no off com vocês dois, e os dois praticamente me deram as mesmas respostas que existem brechas. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, então, para a gente dar sequência aqui no documento. Bianca, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade, te parabenizo pelo canal e pelo seu compromisso de sempre trazer a verdade, né? De sempre esmiuçar aí quais são os detalhes das notícias para a gente não disseminar informação equivocada. Muito bom. Me apresentando, eu sou bióloga, mestre e doutora em biotecnologia, minha especialização em revisão sistemática e meta-análise, em biologia molecular. Sou especialista em métodos alternativos ao uso de animais, com foco em métodos substitutivos. A gente vai falar um pouco sobre essas diferenças. Esse termo, para mim, vai fazer isso aí, toda a diferença na leitura do documento, mas vamos lá, prossiga. Importante. Meu foco sempre foi com métodos in vitro, né, cultura de células, e atualmente eu sou estrategista sênior da HSI, que é a Humane Society International, desde 2019. Perfeito, já vamos entrar aqui no documento. Eu gostaria que o Frank agora se apresentasse, apesar que ele já apareceu aqui no canal, a gente já conversou pessoalmente, inclusive, mas para todo mundo que não conhece ainda, quem é Frank Alarcon? Por Frank Alarcon. Olá, Fábio, olá, Bianca, obrigado pelo espaço. Bom, meu nome é Frank Alarcon, eu sou biólogo, colega da Bianca de profissão. Eu sou mestre em fisicoquímica e doutor em bioética e ética aplicada à saúde coletiva. Eu tenho trabalhado também nessa fronteira entre ciência e reflexão ética no uso de animais já tem muito tempo e trabalhei durante muitos anos também vinculado a uma ONG internacional que tem como batalha principal a proibição do uso de animais em testes cosméticos em todo o mundo. Então, eu me sinto razoavelmente confortável para falar do assunto e vamos às perguntas. Perfeito. Gente, então assim, eu vou começar a ler mesmo, porque aí é que vão surgir as dúvidas que eu tive ontem, que eu não tinha vocês aqui para me ajudar. E que depois... Pois não, Bianca, fala. Desculpa, eu vou te interromper. Só queria, eu acredito que o Frank concorda comigo, Pois não. só queria pedir para a gente esclarecer duas coisas muito importantes, porque tem algumas informações sendo disseminadas que estão realmente equivocadas, né? Tem sido divulgado que foi assinada uma lei que proíbe testes cosméticos em animais. E aí tem duas situações muito graves aí. Primeiro, que não é uma lei, é uma resolução do Conselho, e isso tem implicações, é bastante diferente. E a segunda é que proíbe testes cosméticos em animais, e a resolução não proíbe testes cosméticos em animais, e a gente vai esmiuçar isso, mas acho que esses dois pontos precisam ficar bem claros para todo mundo, que não é uma lei e não proíbe totalmente os testes. Até agradeço por você ter falado logo de cara, porque tem gente que não fica no vídeo até o fim, e você falou certo, porque assim, o governo tem divulgado como uma lei, eles estão colocando inclusive em vermelho, agora é lei. E mesmo eu que não manjo muito, assim, não entendo dessa questão a fundo, eu sei que não é uma lei. Então, por que eles estão divulgando como uma lei, né? Enfim, essa resposta eu não tenho, mas é muito diferente uma lei de uma resolução de um órgão do governo, né? Sim. Tudo que a gente mais quer é que a lei que proíbe os testes cosméticos em animais seja aprovada. É o que a gente mais quer, mas não é o que foi feito ainda. Sim. Então vamos lá. Resolução número 58, de 24 de fevereiro de 2023, né? Ela foi colocada dia 24, mas começou a valer ontem, dia 1º de março, né? Então vamos lá. Dispõe sobre a proibição do uso de animais vertebrados, exceto os seres humanos, em pesquisa científica, desenvolvimento e controle de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfume, que utilizem em suas formulações ingredientes ou compostos
com segurança e eficácia já comprovadas cientificamente e dá outras providências. Essas outras providências é que são complicadas, né? Então, vamos lá, artigo 1º. Né, agora que é o texto mesmo. Fica proibido no país o uso de animais vertebrados, exceto seres humanos, em pesquisa científica e no desenvolvimento e controle de qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que utilizem em suas formulações ingredientes ou compostos com segurança e eficácia já comprovadas cientificamente. Então, sobre esse artigo 1, fica proibido no país o uso de animais vertebrados. Então, surgiu essa dúvida para mim ontem, aqui, enquanto eu gravava, mas por que eles colocaram animais vertebrados? Eu queria saber de vocês dois. Existem testes em animais invertebrados? Quais seriam esses animais? Quais testes? Começando do começo, né? Eu vou começar aqui, mas vou pedir para o Frank complementar. O Frank complementa. Sim, existem métodos que utilizam invertebrados. A gente tem método com C. elegans, né, que é um nematóide. A gente tem método com insetos, inclusive. E seria bastante interessante que a lei incluísse animais como um todo, exceto os seres humanos, porque isso cai em outras regulamentações. Mas existem sim esses métodos, então seria importante incluir aí a questão dos não vertebrados. Tá, deixar tipo animais, né? Exceto seres humanos, porque pode ser voluntário e tal, mas teria que ser animais, né? O que você acha disso, Frank? Bom, a explicação da Bianca é perfeita. É importante que a pessoa que está nos assistindo entenda que o cientista, quando ele quer colocar uma substância à prova, ele quer ver o comportamento dessa substância diante de um sistema biológico. E quando a gente fala de sistema biológico, a gente tem os sistemas dos vertebrados, os animais, os vegetais, assim por diante. Não faria sentido fazer teste dessas substâncias num sistema biológico vegetal, haja vista que evolutivamente eles estão muito distanciados da biologia de um mamífero, por exemplo, como é o caso do cachorro, do ser humano, do macaco e assim por diante. Então, sim, quando se fala em testes em animais, testes científicos, nós estamos falando de testes que podem ser feitos em animais vertebrados, ou seja, aqueles que têm uma coluna vertebral, um sistema nervoso central, uma estrutura mais ou menos desse tipo, e os invertebrados que não deixam de ser inúteis do ponto de vista científico, mas do ponto de vista ético, como é o nosso principal foco de trabalho, eles são igualmente sencientes, ou pelo menos existem indícios muito fortes desde o documento, a Declaração de Cambridge, de que a ciência é encontrada também, ou pelo menos os substratos necessários para a manifestação de estado de consciência, é encontrado também em indivíduos invertebrados. Daí a necessidade de que o termo animais, de um modo geral, seja adotado nesse tipo de resolução ou lei superior. Eu acho que daria para citar até o caso do polvo, né, que é reconhecidamente super inteligente e tal, as pessoas acho que entendem isso, e ele é invertebrado. Exatamente, é isso, né? Correto. Tô falando com 2 biólogos doutores aqui, então tô até com medo de falar bobeira aqui. Nesse mesmo artigo aqui, eles fazem questão de colocar exceto seres humanos. Mas, bom, antes, deixa eu falar outra coisa aqui. Existem no Brasil que vocês conheçam testes em animais invertebrados? Quais seriam esses testes? A gente está falando, né, no geral aqui de produtos cosméticos, perfumes e tal. Existem mesmo esses testes aqui? Vocês conhecem? Tanto a Bianca como eu acho que a gente pode falar com bastante segurança que a gente não tem elementos sólidos que nos permitam afirmar nem negar que esses testes sejam feitos. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando de uma estrutura que ela é muito refratária à inspeção ou acesso de integrantes da sociedade civil. Então, é muito difícil afirmar e negar. Eu tô falando com cientista, né? Inclusive também, né, Frank, a gente não tem dados aí do Conselho, por exemplo, em relação ao número de animais utilizados, nem a espécie. Então, o órgão de controle de experimentação animal, no momento, ele não divulga dados sobre isso. Então, não teria como a gente, por exemplo, identificar se estão sendo utilizados invertebrados e até onde eu sei, não existe, inclusive, uma exigência de que seja comunicado, por exemplo, ao Conselho a utilização de animais invertebrados. O que a Bianca fala é muito importante, porque a Bianca assume que o Conselho não divulga os números de animais, espécies, em que procedimentos são usados. Já eu tenho a tese de que eles sequer sabem, ou seja, o termo de conselho, de controle. Como é que você controla alguma coisa se você não tem dados? Eu acho muito difícil, ainda que seja possível,
que cientistas no Brasil inteiro comuniquem ao CONSEA a quantidade de animais que estão sendo usados, no que estão sendo usados, de onde estão sendo adquiridos, e detalhes que seriam muito interessantes para a sociedade civil avaliar efetivamente, inclusive a comunidade científica, a pertinência ou não do uso desses animais em procedimentos científicos. Então, tudo é muito nebuloso em diversos aspectos e, logo, fica muito difícil responder essa sua pergunta, Fábio. Tá bem. E ainda nesse artigo 1º, ele fala ali, exceto os seres humanos, existem testes para produtos cosméticos, perfumes e tal, feitos no Brasil hoje em dia, que usem seres humanos? É uma pessoa voluntária? A pessoa ganha para isso? Como é que funciona? Porque eu falei ontem no vídeo que tem até gente que ganha para isso, porque, sei lá, é uma... Não sei, nem sei de onde que eu tirei essa informação, não sei se é assim mesmo. É isso mesmo, não é? Como que funciona? Depende da legislação de cada país, né, Fábio? Em alguns países é possível, sim, remunerar os voluntários. Em outros países, como o Brasil, não é possível. Ah, Então, não é? existem voluntários humanos, sim. Existem alguns testes, alguns bem curiosos, inclusive o sniff test, que é aplicar o desodorante na axila, e aí outros seres humanos, inclusive, cheiram para saber se está funcionando. Tem testes desse tipo. Eu não sei se eles são atualmente ainda utilizados, mas eles já foram utilizados. Então, existem, sim, testes com seres humanos, respeitando, claro, os princípios éticos e as normas dos comitês de ética de pesquisa com seres humanos, que são bem mais rígidas e respeitadas do que as normas para utilização de animais atualmente no país. Complementando a declaração da Bianca, tanto no Brasil como em outros lugares, é possível, sim, que humanos participem de testes, remunerados ou não, mas em todos esses casos, o sujeito que se dispõe, né, sempre de forma voluntária ao teste, ele acaba preenchendo e sendo exposto a um termo, um documento chamado Termo de Esclarecimento, de Consentimento Livre e Esclarecido, onde lá dizem exatamente quais são os direitos dele ao participar do teste, ele pode sair do teste a qualquer momento, ele precisa ser esclarecido do que vai acontecer com ele, do que pode acontecer, ele normalmente recebe a possibilidade de um amparo médico, clínico, caso alguma coisa dê errado e assim por diante. Mas no Brasil não há remuneração, o que não quer dizer que o voluntário não receba algum tipo de compensação referente a essa participação. Como, por exemplo, a pessoa que doa sangue, no final ela come um lanchinho, né, para recuperar um pouco aquela perda volumétrica de tecido hematopoético. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa pode ser remunerada e receber uma determinada quantia pela participação de um teste. Então, sim, é possível que os seres humanos participem sempre voluntariamente de testes de diversas naturezas. Correto. E aqui, apesar da gente não conseguir afirmar se existem ou não atualmente testes em animais invertebrados, é bastante curioso que o CONSEA tenha colocado de forma tão explícita que a proibição vale para animais vertebrados, né? Me parece que existe realmente algum interesse em deixar liberado animais invertebrados. Concorda com isso? Isso é uma diferença, por exemplo, em relação à lei, né? O projeto de lei que está sendo analisado. No projeto de lei está claro que são animais, inclui os invertebrados. Então, já tem essa vantagem Esse projeto de lei, vocês lembram de cor o código dele, o número? O atual, 3062. 3062. O projeto 3062 de 2022, que foi originalmente protocolado em 2013, o número dele era PL 6602 de 2013, de autoria do deputado federal Ricardo Izar, do estado de São Paulo. Depois que ele foi aprovado na Câmara, ele migrou para o Senado, como é de costume, né? Todo o projeto legislativo ele passa pelas duas casas. Lá ele foi renomeado para PLC 70 de 2014, sofreu algumas modificações, que para alguns são consideradas positivas, para outros negativas, enfim, mas ele sofreu modificações e por causa da sua mudança de mérito, logo de teor, ele obrigatoriamente retorna à sua casa de origem, que é a Câmara dos Deputados, onde ele se encontra agora, e agora ele recebeu o número de PL 3062 de 2022. E é previsto que ele passe por 3 comissões, a Comissão CSSF, Seguridade Social e Família, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, e finalmente a Constituição, Cidadania e Justiça, que é a CCJC. Então, passadas por essas 3 comissões, então esse projeto será aprovado ou não, modificado, enfim, e aí sim
dirigido ao gabinete do presidente da República para que ele seja sancionado, vetado ou vetado parcialmente. Aí veremos isso lá na frente. Tá, e pelo que eu entendi até em conversas no off com vocês antes, esse projeto de lei seria o ideal hoje em dia se transformar em lei para efetivamente proibir o uso de animais na indústria cosmética, de perfumes e higiene pessoal aqui do Brasil, é isso mesmo? Isso mesmo, Fábio. Tem vários itens na lei que elas não estão contempladas nessa resolução do Conselho, inclusive por questões de escopo, assim, como a comercialização de produtos testados em outros países, não cabe ao Conselho, não está dentro das atribuições do Conselho regulamentar sobre isso. Então, existem várias questões que estão na lei que elas precisam, essa lei precisa ser aprovada para que a gente realmente consiga a proibição dos testes em animais. Esse é um texto de consenso, inclusive com a indústria de cosméticos, perfumaria, produtos de higiene pessoal. A gente já tem um texto de consenso, então preocupações, por exemplo, que foram apresentadas pelo Conselho como questões econômicas, né, quando o Conselho se colocou como não favorável à aprovação da lei para a proibição dos cosméticos, itens como esses estão bem esclarecidos ali no projeto de lei. Entendi. Lembrando sempre que um projeto de lei, uma vez sancionado e tornado lei, ele tem uma força jurídica muito maior do que qualquer instrução normativa, resolução, tudo isso seguindo a velha hierarquia legislativa, né, existente no país. Né? Você tem os princípios e regulamentos constitucionais que estão acima de tudo, abaixo deles as leis, e assim a gente vai seguindo toda uma hierarquia muito específica. Por parte do Executivo, o Executivo ele poderia ou pode instalar, apresentar e decretar, soltar um decreto que determinaria, por exemplo, a proibição do uso de animais em testes cosméticos no Brasil. Seria um decreto, uma ação do Executivo. Uhum. Neste caso aqui, temos um projeto de lei já em estado avançado de discussão, como a Bianca bem disse, que é um ponto de consenso bastante razoável entre todas as partes, que se encontra basicamente no seu estágio finais de aprovação, discussão e votação. Então, o ideal mesmo é que essa lei seja aprovada e com essa lei, sim, aí a gente pode eventualmente confrontar o sistema jurídico caso a gente descubra que uma empresa não está obedecendo efetivamente a proibição de uso de animais de testes cosméticos. Uma resolução do Conselho é muito bem-vinda, mas ela não resolve o problema, mas ela é uma sinalização muito interessante para que essa lei ela possa ser aprovada. Esperemos que a lei seja aprovada agora, estimulada pela publicação da resolução, e não que aconteça o contrário, que por causa da resolução do Conselho as pessoas abandonem a tramitação e discussão do projeto de lei e nós fiquemos nesse estado de insegurança jurídica, ou melhor dizendo, os animais. Uhum. Correto. Então, agora a gente vai para o artigo 2º. É obrigatório no país o uso de métodos alternativos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal em Pesquisa Científica no desenvolvimento e controle e qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes que utilizem em suas formulações ingredientes ou compostos cuja segurança ou eficácia não tenham sido comprovadas cientificamente, ressalvadas as competências de outros entes e órgãos públicos com função regulatória. Então aqui eu acho que teve um termo aqui que foi muito complicado ontem, porque quando fala é obrigatório no país o uso de métodos alternativos. Na minha cabeça, até ontem, métodos alternativos eram métodos sem animais. Então, para mim, aqui quer dizer que é obrigatório fazer teste quando não for já uma eficácia conhecida, mas sem animais. E não é isso, não é verdade, Bianca? Fábio, eu vou deixar uma pergunta no ar antes de eu explicar a questão dos métodos reconhecidos. Eu acho que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção e gostaria muito de entender por parte do Conselho por que ele optou por dizer fica proibido o uso de animais vertebrados, no caso das substâncias conhecidas, e não optou por colocar fica proibido o uso de animais vertebrados quando não é conhecido. Isso vou te dar a explicação técnica, que é a seguinte: quando o termo métodos alternativos, conforme o próprio Conselho, ele tem uma resolução número 54, que define o que são métodos alternativos reconhecidos, validados e reconhecidos pelo Conselho. A gente pode ler essa definição se você quiser. Mas, trazendo aqui em termos simples,
Os métodos alternativos, eles são métodos que incluem substituição, redução e refinamento. Substituição é quando você usa um outro sistema, que não um animal vivo, para fazer o teste. Redução é reduzir o número de animais em testes. E refinamento é usar técnicas que diminuam a dor, o estresse, o desconforto. Então, daí a gente já tem a situação que, quando o CONSEA obriga o uso de métodos alternativos, ele está incluindo métodos de redução e refinamento, que são métodos que utilizam animais. A gente tem hoje 4 resoluções do CONSEA que reconhecem 41 métodos alternativos, dentre eles, pelo menos 10 utilizam animais em técnicas de redução e refinamento. Alguns deles, por exemplo, métodos que são usados para definir aquela dose letal 50, o animal, né, recebe a substância por ingestão forçada, o desfecho é morte. São métodos bastante cruéis, apesar de número reduzido e técnicas mais refinadas. Mas a gente está falando de métodos com animais, ratos, por exemplo. Né? Também a gente tem métodos para sensibilização cutânea, que também são reconhecidos pelo CONSEA, que utilizam camundongos, sendo que já existem métodos sem animais, alguns também reconhecidos já pelo CONSEA. E existe um outro ponto bastante importante, que mesmo quando a gente está falando dos métodos substitutivos, o CONSEA deixa bem claro que para a utilização desses métodos é preciso atender ao domínio de aplicação e às limitações do método. Num termo bem simples, o que acontece, por exemplo, se existe um método tradicional com o animal para determinado desfecho que eu quero avaliar, por exemplo, irritação cutânea. Vamos supor que o CONSEA reconheça apenas um método alternativo para esse mesmo desfecho, é um método que usa a cultura de células e, por algum motivo, a substância que você quer testar é incompatível com esse teste. Nesse caso, de acordo com as resoluções do CONSEA, é permitido utilizar animais. Então, quando a gente está falando de métodos alternativos reconhecidos pelo CONSEA, a gente está incluindo métodos com animais, apesar de reduzir e refinar, e a gente não está, de maneira nenhuma, proibindo o uso de animais, porque mesmo os substitutivos, eles, para serem usados, de acordo com a RN do CONSEA, eles têm que estar dentro do domínio de aplicação e das limitações do método. Não sei se eu usei muitos termos técnicos ou se ficou claro. Não, acho que dá para entender, assim. Acho que o grosso aqui que tem que entender é que esse texto, eu acho que para mim o mais surpreendente, assim, métodos alternativos, então, gente, falando claramente aqui, não necessariamente são métodos sem animais. O que a gente busca, na verdade, são métodos substitutivos, é isso? Existe método substitutivo que seja com animais? Ou posso confiar nesse termo? Existem métodos substitutivos que usam produtos de origem animal. A gente vai para uma outra parte, mas métodos substitutivos ainda é melhor do que dizer métodos alternativos. Tá. A gente poderia dizer métodos não animais, isso também é um termo bastante interessante. Se a gente quiser ser realmente, tecnicamente correto, a gente precisa dizer métodos substitutivos isentos de produtos de origem animal. Entendi. Veganos, né? Poderia ser mais simples até. Você vai causar outra confusão. Vamos seguir na linha de vocês, então, que acho que é mais certo. É importante deixar claro, é importante deixar claro que quando a gente fala de métodos alternativos, existe uma relação de protocolos científicos que já é validada, já é reconhecida internacionalmente por vários corpos científicos e que ela integra uma lista que ela normalmente ela é acolhida, ela é organizada pela OECD, ou OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma entidade internacional que reúne mais de 100 países e que tem várias funções. Uma delas é justamente reunir práticas que podem ser adotadas pela indústria, laboratórios independentes ou governos no desenvolvimento e na testagem da segurança de produtos químicos e outras substâncias. Dentro dessa lista de métodos alternativos, existem algo como que 100 métodos alternativos já validados, número aproximado, tá? Mas reforçando o que a Bianca disse, de todos esses 100 métodos alternativos, muitos deles ainda se utilizam de animais ou de partes de animais. Vou dar um exemplo. Tem um método chamado método OECD, ou OCDE 210, que ele se utiliza de embriões de peixe. Tem um método 431 que se utiliza de material bovino. Tem um método 436 que se utiliza de pele humana. Então, você tem aí nessa lista protocolos que podem se utilizar de animais, podem se utilizar de partes de animais, e essas partes de animais podem ter sido produzidas para o teste
ou podem ser um remanejamento de outras indústrias de exploração animal, como, por exemplo, a indústria frigorífica, né? Você mata o boi, a córnea daquele animal, ela é redirecionada para outras utilidades. E pode ter, claro, né, produção de métodos, protocolos que deliberadamente não envolvem nada animal. Eu, quando mencionei um dos testes, eu, na verdade, acho que eu cometi um erro. Falei que é córnea bovina, mas, na verdade, é córnea de ave, galinha. Tem os dois. Tem os dois, né? Tem várias coisas utilizando animais. Mas existem, sim, muitos métodos, infelizmente não são a maioria, que não se utilizam de animais ou de partes de animais. Então, é importante que a comunidade científica, que a sociedade civil, que os interessados pressionem justamente os cientistas do mundo inteiro para investir recursos, horas de trabalho, expertise no desenvolvimento de novas metodologias seguras, mais baratas, eficazes, que não se utilizem de animais ou partes de animais. Basicamente, essa é o grande objetivo de todo o nosso trabalho, que os cientistas se esforcem em desenvolver, em aperfeiçoar seus métodos, não utilizando animais ou partes de animais. Muito importante isso, Frank. Deixa eu só complementar ainda dentro desse tema, porque esse artigo fala sobre métodos alternativos reconhecidos pela Conceia. É importante a gente lembrar que esse é um processo bastante demorado, não é um processo muito transparente. Eu vou te dar o meu exemplo. Existe um método, por exemplo, que foi reconhecido pela OECD em 2017, o método para avaliação de sensibilização cutânea. O meu primeiro pedido de reconhecimento desse método para o Conceia foi feito em 2019, e esse método foi reconhecido pelo Conceia no final do ano passado. Então, assim, é um processo, e esses métodos, eles não simplesmente chegam na OECD, assim, do nada. A gente pode acompanhar o processo. Então, é possível saber que métodos estão no processo de serem reconhecidos pela OECD, para que isso seja discutido internamente. Eu entendo, existem questões que forçam essa necessidade de se reconhecer os métodos um a um pelas resoluções do Conceia. Isso é uma outra discussão, mas mesmo havendo essa necessidade, nada justifica essa demora num processo, porque seria possível, em um prazo muito menor, reconhecer esses métodos no Brasil. Eles já foram reconhecidos, validados internacionalmente, eles têm o guia publicado, então não... então... Para deixar claro. Diga, Frank. Colocando de uma maneira bastante pedagógica, talvez, didática, é como se alguém inventasse a roda e essa roda, o modelo de roda, fosse adotado por um outro local no país, no mundo, e a pessoa precisasse reinventar a roda, né, para ver se ela realmente gira, se ela funciona. Então, esse processo de validação, ele pode ser muito mais acelerado, porque tirando questões de ordem basicamente logística, as questões de ordem material, procedimental e instrumental, elas tendem a se repetir em todos os lugares do mundo, em todos os laboratórios de qualquer país. Se num determinado país, se usa um determinado insumo para realizar aquela experiência, é de se esperar que esse mesmo insumo seja usado num outro país para realizar a experiência com o mesmo objetivo. Então, o caso da Bianca é muito ilustrativo de como uma demora burocrática, por diversas razões, acaba colocando muitos animais na linha de exploração sem necessidade. Se o processo da Bianca tivesse demorado 3 meses ao invés de 2 anos e meio, quantos animais não teriam sido poupados simplesmente pela aceitação de um método alternativo, né, ou substitutivo que a Bianca, por exemplo, tivesse apresentado ao Conceia? Isso também está na lei, tá, Fábio? Essa obrigatoriedade de esse estabelecimento do rápido reconhecimento dos métodos já reconhecidos pelo Conceia, isso também está incluído nesse projeto de lei, então é bastante importante também, mais um motivo para a gente aprovar. Né? Correto. Eu acho que aí tem o inciso 1º dessa resolução do Conceia, ele fala mais ou menos sobre isso que vocês estão falando, ó. Os métodos alternativos validados nacional ou internacionalmente, porém ainda não reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA, poderão ser utilizados em pesquisa científica no desenvolvimento e controle de qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que utilizem em suas formulações ingredientes ou compostos cuja segurança ou eficácia não tenha sido comprovada cientificamente, sem prejuízo da competência prevista no inciso 3 do artigo 5º da Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008.
Aqui me parece um texto positivo, não sei se eu tô... Porque assim, eles falam que esses métodos que vocês dizem, alternativos, que já foram validados em outros locais, em algum local do Brasil ou fora, eles podem ser usados. É isso mesmo? O que vocês enxergam? Poder ser usado sempre pôde, Fábio. A indústria sempre pôde, a academia sempre pôde utilizar métodos, inclusive métodos ainda não validados, ela pode utilizar. O que acontece é quando a indústria, por exemplo, apresenta dados de métodos que foram validados e reconhecidos internacionalmente, mas ainda não foram reconhecidos pelo Conceia, a Anvisa, por exemplo, pode solicitar mais dados, outros dados. Ela ainda não aceitou, como não existe um reconhecimento formal no Brasil, você pode ter alguma dificuldade para os órgãos regulamentadores aceitarem os dados, mas realizar, né, utilizar os métodos validados e reconhecidos internacionalmente, isso sempre pôde. A gente não precisaria de uma resolução dizendo isso. O que a gente poderia ter era algum mecanismo para tornar obrigatório, por exemplo, o uso, a aceitação regulatória de dados obtidos por métodos já reconhecidos internacionalmente, mas que ainda não foram reconhecidos no Brasil. Não sei se o Frank concorda. Concordo, e colocando de maneira muito sucinta o que a Bianca brilhantemente explicou, poder não significa dever. Poderão ser utilizados é diferente de deverão ser utilizados. Então, poderão, ele abre espaço para a discricionariedade, né, a escolha do corpo científico, enquanto deverão, ela condiciona a utilização desses métodos em processo de validação lá fora, aqui. Mas, de novo, esta é uma resolução, não uma lei. Realmente eles falam poderão ser utilizados em pesquisa e tal, não sei o quê. Mas me intrigou porque eles falam sem prejuízo da competência prevista, me deu a impressão que pode ser utilizado e não vai ter problema. Mas pelo jeito não é bem assim, né? A Anvisa, por exemplo, poderia pedir outra coisa, né? Que nem vocês falaram. Bom, vamos para o inciso 2º, então. A possibilidade prevista no inciso 1º deste artigo não dispensa a necessidade de observância de normas especiais editadas por outros entes e órgãos públicos com competência regulatória. Acho que aqui ele está dizendo exatamente isso que a Bianca falou, né? Que uma Anvisa da vida, outro órgão do governo, pode exigir e aí aí tudo que falou até aqui perde a relevância. É isso mesmo ou não? Exatamente. Quer falar, Frank? Eu vou deixar você falar primeiro, Frank, senão eu saio falando. Não, na verdade, eu acho que está muito bom assim. Mas vai lá, Bianca. Não, pode começar. Vamos supor que um determinado cosmético, um batom, por exemplo, ele dá indícios de uma espécie de contaminação ou reação alérgica nos seus usuários. A Anvisa, ela pode determinar que testes sejam feitos para avaliar essa possível causação de problema pelo batom, pelo cosmético, e para isso ele pode eventualmente dizer que testes utilizando animais precisam ser feitos para avaliar a segurança ou não desse produto, o que se sobreporia à resolução do Conceia, daí a necessidade de colocar nessa resolução que as outras decisões de outros órgãos, né, que cuidam da saúde da população, né, da segurança do usuário, devem ser consideradas. Então, essa é a explicação, essa é a razão que eu entendo. Ô Frank, mas exatamente. se tivesse... Deixa eu só complementar rapidinho. Isso também está na lei. Isso que eu ia perguntar. Se tivesse a lei aprovada, a Anvisa também poderia se sobrepor? Então, pela RN, isso está deixando bem a cargo do órgão regulamentador como a Anvisa. Na lei, as exceções, como esse caso que o Frank trouxe, de uma suspeita de um produto estar causando alergia em seres humanos e tal, isso está previsto na lei. São raros casos, porque também a gente não quer proteger os animais em detrimento da saúde humana. Então, existem casos em que, se realmente forem cumpridas todas as exigências que estão ali na lei, para essas exceções, aí sim seria possível. Não da maneira como está, pelo menos eu não concordo com a maneira como está na resolução que deixa a cargo do órgão regulamentador solicitar testes em animais sem explicar os motivos ou sem cumprir determinadas condições. E a respeito de produtos que são testados em outros países e são vendidos aqui no Brasil, a resolução não fala nada, né? O que seria o ideal para isso?
Não é competência do Conselho, né, falar sobre proibir, por exemplo, a comercialização de produtos testados em animais em outros países. Isso traz alguns problemas. Um deles é que uma indústria brasileira pode solicitar os testes em outros países sem nenhum problema e comercializar os produtos aqui. Outra questão são multinacionais, por exemplo, ou empresas de outros países que testam seus cosméticos em animais, elas podem importar e comercializar os produtos no Brasil. Então, isso também está incluído na lei, porque a lei pode incluir essa proibição da comercialização. E só para você ter uma ideia do nosso atraso, a proibição de comercialização de produtos testados em animais ocorreu na União Europeia há 10 anos, né? Então, a gente está um pouquinho atrasado. Uhum. E é importante deixar claro também que um cosmético, né, uma formulação, ela é constituída de diversos ingredientes. Esses ingredientes, eles podem ser exclusivamente utilizados pela indústria cosmética, mas eles podem também ser utilizados por diversas outras indústrias. Então, a proibição na testagem desses ingredientes em animais, se ele for exclusivamente cosmético, é uma coisa, mas se ele for testado, vamos imaginar que esse ingrediente seja usado também na indústria de produção de tintas, por exemplo, na indústria bélica ou na indústria têxtil, e como não existe uma proibição do uso de animais na testagem da segurança, da eficácia dessa substância nessa indústria, essa substância continuará sendo testada. O que eu quero dizer com isso? Se a indústria cosmética, essa empresa, ela compra esse insumo de uma empresa que produz o ingrediente e testa para essas diversas indústrias, essa indústria vai estar assimilando dentro da sua formulação um ingrediente que ele é testado em animais. Talvez não seja testado para o cosmético, mas ele é testado para várias outras finalidades. Então, veja que é um cenário bastante complexo no sentido de garantir uma proteção efetiva para os animais. É por isso que reforçamos, Bianca e eu, certamente vários outros colegas, que o necessário é que esta lei seja aprovada para que ela possa cobrir um pouco mais de segurança a questão da exploração animal. Ainda que ela não seja perfeita, ela certamente é muito melhor que uma resolução. Mas o que esse projeto de lei tem a respeito disso que você falou? Ele proíbe o teste em animal, ele proíbe um produto cosmético de ter algum ingrediente que foi testado, seja lá para qual indústria for, é isso? Na verdade, o que está na lei é que caso a indústria queira usar dados de um produto, um ingrediente que já foi testado, ela tem que demonstrar que foi para uso não cosmético. Isso tem que ficar claro. Ela tem que trazer dados sobre isso. Mas, de qualquer maneira, poderia usar, né? Vamos colocar um exemplo, claro, para ficar mais didático. Sei lá, um corante azul. Inventaram de fazer um batom azul, sei lá. Esse corante azul é usado, como o Frank deu exemplo, na indústria de tinta de parede, sei lá. Mas também poderia ser usado num batom sem prejuízo para a saúde. Então, ainda que seja aprovada o projeto de lei, ainda tem esses gaps, então, essas lacunas ainda, é isso? A lei inclui a questão da data, de testes realizados após a aprovação da lei. Porque se a gente for incluir essa proibição, a gente dificilmente vai ter um cosmético, porque os ingredientes cosméticos alguma vez, em algum momento, foram testados em animais. Com certeza, então, isso a lei resolve isso. Por isso que a gente está falando que essa é uma lei que ela foi muito discutida com a indústria, com os especialistas, para que a gente não prejudicasse a indústria, mas que a gente garantisse a segurança dos seres humanos e a proteção animal. Então, foi um texto muito debatido ao longo de muitos anos, e todos esses detalhes, eles estão claramente na lei. O Frank comentou que algumas pessoas concordam com o texto atual, outras não. Existem alguns detalhes que podem ser discutidos, mas, assim, os itens principais, eu acho que a gente concorda, e eles estão cobertos na lei, e é por isso que a gente espera tanto que toda esse caos, essa comoção causada com a notícia leve finalmente à aprovação dessa lei. Mas, assim, voltando no exemplo do batom azul, vamos supor que a lei foi aprovada hoje, março. Aí, a semana que vem, a indústria resolve, então, fazer esse batom azul, e o teste em animal para a indústria da tinta foi feita também depois da aprovação, sei lá, amanhã ou depois. E aí ainda tem essa lacuna, então. Ainda mesmo depois dessa aprovação da lei, se ela vier, ainda tem essa lacuna de poder usar um ingrediente testado para outra indústria.
se o teste foi feito antes da publicação da lei. Antes. Isso que eu queria saber. Se foi feito depois, não. Mesmo que foi para a indústria da tinta, da caneta, sei lá. Exatamente. Entendi. Então é bem positivo Exatamente. mesmo. Porque é uma forma de você forçar, ou pelo menos sugerir para a indústria o seguinte: ok, vocês querem lançar um batom azul que é o trend do momento, mas será que somente um ingrediente azul testado em animais vai dar o resultado final desse cosmético? Será que não existe na grande base de dados de outros corantes já testados ou que não sejam testados em animais, já conhecidos na sua segurança, que não poderia ser incorporado nesse produto, sem a necessidade de novas testagens de animais? Mas esse corante azul é de uma semente extraída da Amazônia, que a gente descobriu ontem. Né? Por isso que a data da lei ela é importante, porque ela estabelece um ponto de corte dizendo: a partir daqui não são mais permitidos testes em animais com esses fins. E aí a pessoa vai dizer o seguinte: poxa, mas da semente da Amazônia o corante é muito mais barato. Lamento. Tente desenvolver um outro corante, uma outra forma de extração, baratear o processo. Enfim. Ou teste utilizando os métodos sem animais, que já tem muitos aí validados, reconhecidos e etc. Eu estou com esse parágrafo aqui, Fábio, se você quiser que eu leia para você para esclarecer. É o parágrafo da onde? Do projeto de lei? Isso, é o 13º. Aqui, dados provenientes de testes em animais feitos após a data em que este parágrafo entrar em vigor não poderão ser utilizados para autorizar a comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes, ou seus ingredientes, exceto nos casos em que forem obtidos para cumprir regulamentação não cosmética nacional ou estrangeira. Exceto, vai no exceto de novo, é que agora eu fiquei em dúvida. Exceto nos casos... Deixa eu achar. Exceto nos casos em que forem obtidos para cumprir regulamentação não cosmética nacional ou estrangeira. Aí você tem que comprovar. Que curioso esse trecho. Exceto nos casos que foram obtidos. Tem uma brecha aí ou eu estou viajando? Aí a gente pode falar, por exemplo, de questões da China, né, que o próprio governo testa os cosméticos, então a gente precisa ter alguma margem aí para esse tipo de coisa. Bom, a gente até pode fazer alguma coisa assim para debater o PL mesmo, até para falar mais, que ele precisa ser aprovado e tal, né? Mas Frank, complementa, depois eu vou voltar para a resolução do CONSE para a gente poder manter o raciocínio. Vamos ao caso da cor azul de uma tinta de parede, mas essa cor azul também é usada no batom. Você que é pai de uma criança pequena e resolveu pintar a parede do quarto da Serena de azul, de repente a criança ela coloca a boca na parede, né, tinta. Então é preciso que de alguma maneira esse produto, né, que é usado na tinta, ela seja seguro, por exemplo, para ser usado em quartos de criança. Então é nesse sentido que esses ingredientes usados em outras indústrias, muitas vezes, eles são permitidos na sua testagem para animais. A grande discussão aqui é o seguinte: é muito frívolo, é muito desnecessário que se matem animais para fins de natureza estética, de natureza cosmética. Para outros fins, é uma outra discussão, mas para que alguém fique bonito, isso já está ultrapassado. Tem uma discussão muito ampla, né? Medicamentos e tal. A gente, nossa, tem assunto realmente. Mas vamos voltar para... Vai discutir sobre as outras regulamentações, por exemplo, né? O que regulamenta os testes de produtos químicos, o que regulamenta os testes de produtos de limpeza. Aí a gente tem que trabalhar regulamentação por regulamentação. Correto. O próximo passo, depois da vitória com os cosméticos, é nos produtos de limpeza, desinfetantes, assim por diante. Assim a gente vai avançando. Eu acho que os medicamentos vão ser o último muro aí, né? Eu acho, né? Aí, certamente. Então vamos lá. Voltando aqui para a resolução do CONSE, a gente está agora no artigo 3º. Para os efeitos desta resolução normativa, considera-se 1. Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, a definição contida... E aí eles colocam as definições. Erro meu, eu não li essas definições quando gravei o vídeo. Porque, por exemplo, no 2 aqui eles colocam método alternativo reconhecido, e aí eles colocam a definição número 54, né, aliás, a definição contida na resolução normativa número 54, você até citou agora,
E eu não fui ler essa resolução 54 porque eu tinha certeza que método alternativo não tinha animais. Enfim, artigo 4º, já estamos finalizando aqui, o coordenador do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal decidirá sobre as dúvidas na interpretação dessa resolução normativa. Então, tem alguém que manda lá no Conselho que poderá decidir aí se surgir alguma dúvida. A gente teve um monte aqui exposta. Quem sabe o Conselho não assista esse vídeo, alguém de lá, e tira essas dúvidas. E aí, artigo 5º é só a data em que entra em vigor, que foi no dia de ontem, dia 1º de março de 2023. O que vocês poderiam acrescentar? Eu acrescentaria que é importante entender como o Conselho é estruturado. O Conselho é um colegiado, tem 13 cadeiras estas que representam diferentes setores do governo, da sociedade civil, do universo científico, mas apenas uma dessas cadeiras, na forma do seu titular e seu suplente, representam as entidades de proteção animal. Isso significa que numa votação qualquer, o voto de quem defende os animais, que estaria representando os animais nessa cadeira, ele sempre será vencido se os outros 12 votos forem a favor da decisão do coordenador do Conselho, por exemplo. Então, não existe uma paridade, de fato, de representação dos animais dentro desse Conselho. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se o coordenador do Conselho tiver uma ideia esdrúxula e ele for acompanhado nessa ideia esdrúxula por 10, 9, 8 desses representantes, por mais que os representantes pelos animais no Conselho consigam a adesão de mais 2 ou 3 colegas de outros setores, é um voto vencido. Então, é um conselho que tem, sim, a participação de entidades de proteção animal, de pessoas que, obviamente, preenchem alguns critérios acadêmicos para participar desse conselho, mas, de fato, ainda é um instrumento muito frágil para que nós busquemos a proteção dos animais através dele. Essa é a minha opinião. Perfeito, Frank. Só queria complementar rapidamente que existe uma questão que precisa ser melhorada nos procedimentos do Conselho, que é a celeridade e a transparência, né? Essa resolução, por exemplo, ela surgiu assim, sem uma discussão, então não houve, por exemplo, uma consulta pública, né? A população não foi ouvida, coisas não foram esclarecidas, então essa seria uma sugestão de melhoria, por exemplo, para o Conselho, para que tornasse essas discussões, já que isso é do interesse, né, da sociedade. Eu acho que ficou claro com essa resolução que, no momento, essa resolução ela não reflete as necessidades e o desejo da sociedade atual, coisa que talvez se tivesse sido discutida com especialistas na área, com a sociedade de maneira geral, talvez a gente não estivesse enfrentando esse tipo de situação. Uhum. Correto. Bianca, Frank, muito obrigado pela participação de vocês. Ficou até bem maior, no bom sentido, bem mais recheado de informações do que eu achei que ia ficar. Mas se eu pensasse um pouquinho, não poderia ser diferente, porque vocês são duas das cabeças, acho que mais pensantes da causa animal aqui do Brasil, e eu adoro falar com vocês. Não tinha falado com a Bianca ainda, mas já vi que é tão eloquente, tão inteligente também quanto o Frank. Falar com a Bianca do que comigo, tá? De maneira né? Eu iria preferir. Então, na próxima, eu te dispenso, tá, Frank? De jeito nenhum. Gente, muito obrigado. Fábio. Obrigada mesmo. Estamos à disposição. Grande abraço. Tchau, tchau. Antes. Os contatos dos dois estão na descrição aqui do vídeo. Os Instagrams da vida estão na descrição. Obrigado, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada, Tchau, Frank. Um abraço.